2. Hebreus capítulo 2, nós vamos ler o capítulo todo. Queria pedir os irmãos que fiquem em pé para nós lermos a palavra do Senhor. Olha o título na minha Bíblia, versão atualizada, o título é no capítulo 2, o perigo da negligência. Por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão e desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos a tão grande salvação, o qual tem sido anunciado inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios, vários milagres, por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Pois não foi os anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo que é o homem que dele se lembre, ou o filho do homem que o visite. Fizeste por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e construíste sobre obra das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o mundo, porque convinha que aquele cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos agora, aperfeiçoasse por meio do sofrimento autor da salvação deles, pois tanto que santifica os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, e dizendo: meus irmãos, declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis que aqui estou, eu, os filhos que Deus me deu, visto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e sangue, desse também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estava sujeito à escravidão por toda a vida, pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Amém? Vamos orar. Pai, louvado seja o Senhor, que um dia Jesus Cristo, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós, viveu como um homem de Deus, e morreu, foi levado à cruz, e morreu, e foi sepultado, e ressuscitou o terceiro dia, e subiu no céu, está assentado à direita de Deus Pai. E ele, estando sentado, ele tem poder para salvar todos aqueles que chegam a Deus por meio dele, e vivendo sempre por interceder por nós. Louvamos isso, Pai, pela grande encarnação do Senhor Jesus Cristo. Que possamos, Pai, compreender, entender,
propósito, o que ele veio aqui, e possamos compreender isso em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, é muito interessante a gente estudar as epístolas. Quando a gente lê os evangelhos, a gente sabe que os evangelhos são muito difíceis de compreensão. Os ensinos da pessoa do Senhor Jesus Cristo não são fáceis, são difíceis. É porque os ensinos dele baseiam em metáforas, em comparações, parábolas. E muitas vezes palavras e metáforas é difícil de compreensão. Mas tem algo interessante em relação às epístolas, que o objetivo das epístolas é explicar os evangelhos. Esses apóstolos, esses homens que andaram com o Senhor Jesus Cristo, que receberam a revelação do Senhor Jesus Cristo, eles que explicam o evangelho, eles que explicam o motivo por que Jesus Cristo veio a este mundo. Esse texto é interessante, esse texto do capítulo 2 do livro de Hebreus. Quando a gente estudou o capítulo 1, o autor do livro de Hebreus, ele define Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus, aquele que é herdeiro de todas as coisas. Ele define que ele está sentado no trono e ele dirige esse universo. Quando a gente lê o capítulo 2, a gente vê Jesus Cristo como sendo um homem Deus. Eu bati muito nesse capítulo, eu estudei esse capítulo, eu orei ao Senhor, e eu pude perceber que o seguinte, uma realidade aqui desse capítulo, que ele quer mostrar que Jesus é o homem Deus. Ele quer mostrar a encarnação do Senhor Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo ele veio a esse mundo? A gente sabe que Deus fez um plano de salvação. Quando a gente lê a escritura lá em Apocalipse 13, ele fala que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Deus arquitetou o plano de salvação. Ele reuniu o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Trindade, e ele definiu o plano de salvação. E Jesus Cristo, ele assumiu para vir nesse mundo, entende? Ele veio a esse mundo, e o Espírito Santo, ele é o aplicador do plano. Então, é muito interessante o seguinte, você compreender o plano de salvação da Trindade. A Trindade é um mistério. Paulo disse, grande mistério é a piedade, é um mistério. A Trindade, você saber que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Então, não existe três deuses, não, só um só Deus. Moisés, ele cita em Deuteronômio, dizendo assim, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é o único Deus. São três pessoas. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. A gente não compreende exatamente isso. É um mistério a Trindade. E também a encarnação é um mistério. E esse capítulo, o autor da Epístola dos Hebreus quer mostrar exatamente essa pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele fala no capítulo 1 que ele é maior do que os anjos. Ele cita, a gente vai ler aqui no capítulo 3, no capítulo 4, ele fala que ele é maior do que Moisés, ele é maior do que qualquer líder humano, ele é maior do que Davi, ele é maior do que Arão, o sumo sacerdote, ele é maior do que o grande líder de Israel, Josué. Ele é maior do que eles. Ele é o maior homem que pisou nessa terra. Não tem homem melhor do que Jesus. Ele é o melhor e ele é o maior. E o autor nos fala exatamente que ele veio assim, quando a gente lê o versículo de número 14, fala, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo. Se a gente lê esse versículo aqui, a gente
pensa que o autor está dizendo que o diabo tem o poder da morte, mas ele não tem. Quem tem o poder da vida e da morte é só Deus. Mas ele tem poder de induzir as pessoas a pecarem, e o pecado leva à morte. Por isso que Paulo fala em Romanos 6,23 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ele não tem poder, como a gente lê no livro de Jó, a gente vê naquele encontro do Senhor, que o diabo estava visitando as nações, e Deus viu ali aquela pessoa, aquele ser. Ele fala: tu viste meu servo Jó, homem ímpio, reto, temente a Deus, que desvia do mal. Ele disse: olha, ele é um homem ímpio, reto, temente o Senhor, porque o Senhor encheu ele de bênçãos. Ele é um homem rico, por isso que ele é um homem ímpio, correto. Aí Deus disse: olha, você pode tentá-lo, mas a única coisa que você não pode fazer com ele é tocar na vida dele. Quem tem o poder da morte é só Deus. O diabo não tem poder da morte. Ele leva as pessoas ao pecado. Ele tem poder de tentar as pessoas no pecado. E o pecado leva à morte. O autor está dizendo isso. Jesus Cristo veio. Diz que o autor nos fala que ele veio, ele teve participação da carne e sangue. Ele participou da nossa natureza humana. Ele tinha carne, ele tinha sangue. Entende? Algumas pessoas dizem que o Messias, o Salvador, ele veio até Jesus no dia do batismo, mas quando na morte dele na cruz diz que ele saiu de Jesus. Isso é uma grande mentira. Ele veio como um bebê, ele habitou entre nós, ele não teve participação de macho. Deus colocou ele dentro do ventre de uma virgem, Maria. E quando a gente olha sobre o livro de Mateus, a gente vê algo interessante. Quando José estava afastando de Maria, ele viu que ela estava grávida e ele não queria retalhar Maria, ele afasta. Um grande caráter José, ele não saiu difamando Maria. Mas algo aconteceu, um anjo do Senhor aparece, quando a gente lê o capítulo 1, e disse: José, não afaste de Maria aquilo que a criança que ela tem é gerada pelo Espírito Santo, e ela terá uma criança e o nome dele será chamado Jesus. Lá em Mateus 1,21 fala que ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ele tinha a natureza humana, ele veio, ele assumiu a natureza humana. Quando a gente olha sobre aquele encontro de Jesus Cristo com a mulher samaritana, lá no capítulo 4 do Evangelho de João, ele chega ali cansado ao meio-dia, ele tinha sede, e ele pede a mulher água, depois ele oferece água para a mulher. Ele disse para a mulher, conversando com a mulher samaritana, a mulher começa o seguinte, brincar com ele. Ele disse: mulher, se você beber dessa água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque será nele uma fonte que jorra para a vida dele. Ele tinha sede, ele era humano, ele tinha sede. Quando a gente vê aquela passagem, quando os evangelhos relatam, quando ele estava no barco, e ali andando no barco da Galiléia, ele adormeceu na polpa ali do barco, e veio uma onda forte, e os discípulos começaram a ficar agitados, e perguntaram: Senhor, tu não importa que perecemos? E ele levanta, ele estava com sono ali, tinha cansaço, ele percorria ali, Jesus, os evangelhos vai que ele percorria Jesus toda a Galiléia, pregando o evangelho do rei, ensinando na sinagoga, curando toda a enfermidade. Ele tinha cansaço, ele tinha muito cansaço também, ele era homem igual a gente, ele também tinha fome. Quando ele chega ali, perto de Betel, uma cidade próxima de Jerusalém ali, ele olhou o fruto da figueira, ele procurou fruto e não achou. Ele tinha fome, Jesus. Ele participou da carne, sangue. Paulo fala lá em Romanos 8,3 que ele veio em semelhança de carne pecaminosa, mas sem pecado. Ele veio esse mundo, ele
visto a glória do unigênito do Pai. Ele era um homem de Deus, ele tinha natureza humana. Ele sofria fome, sede, cansaço. E o autor quer nos mostrar aí que ele participou. Ele tinha sofrimento, ele sofria, ele tinha tentações, tentava ele, entende? Ele tinha muitas vezes, certo momento, quando você olha sobre, quando ele entra lá no jardim de Getsemane, ali no momento da crise, que ele chegou profundamente triste até a morte. Ele encarnou. E o autor inicia o capítulo 2, olha aí. Ele começa a falar por esta razão, por esse motivo. Ele está citando o capítulo 1 de Jesus Cristo, sendo Filho de Deus, herdeiro de todas as coisas, aquele que fez a purificação dos nossos pecados, aquele que assentou à direita da majestade, aquele que estabeleceu o seu trono sobre o céu, aquele que ama a justiça e odeia a iniquidade. Ele disse isso no capítulo 1, quando ele disse assim, versículo 9: amaste a justiça, odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como nenhum dos teus companheiros. Ele viu no capítulo 1 que ele é o profeta, ele é o maior de todos os profetas, ele é o maior dos profetas do Velho Testamento, ele é o maior do sumo sacerdote, ele é rei. Por isso ele inicia dizendo: por essa razão importa-nos que apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Apegar. Ele fala com mais firmeza as verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviemos. O que ele quer dizer com isso? Apegar com mais firmeza as verdades ouvidas. Essas verdades ouvidas foi anunciada pelo Senhor, depois foi confirmada pelos apóstolos, que nós devemos apegar mais às verdades de Deus. Isso é, ele está dizendo o seguinte, que a gente tem que ter mais fé. Quando a gente lê a epístola de 2 Pedro, ele fala que a fé é algo que tem que ser turbinado. Talvez você pode achar esse termo estranho. A gente está falando disso. Ele fala que a fé, ela tem que nos levar ao conhecimento de Deus. Quando você procura conhecer a Deus, procura ter um relacionamento com Deus, procura buscar a Deus, você, o seguinte, está exercitando a fé. E ele disse assim, 1 João 5,4, João fala assim: essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quando a gente lê o livro de Hebreus 11:6, ele fala que aquele que aproxima de Deus, quando ele aproxima de Deus, aquele que aproxima de Deus, ele tem que ter a convicção do seguinte, que Deus está orientando ele, está dirigindo ele. Apegar as verdades ouvidas, isso é você exercitar mais a fé. Diz que a fé, você tem que acrescentar determinadas coisas na fé. Primeiro, conhecimento de Deus. Você tem que acrescentar na fé determinadas virtudes, acrescentar na fé o seguinte, algo que está relacionado à sua vida cristã: fraternidade, o amor, conhecimento de Deus. E você tem que acrescentar isso. E Paulo, ele fala na carta de 2 Coríntios que nós devemos provar nós mesmos se estamos na fé. E Deus fala que aquele que aproxima de Deus tem que crer que Ele exista, e ela é galardoador daquele seguinte. Quando ele disse: apegamos com mais firmeza as verdades ouvidas, isso é, você dá espaço para Deus, o
lê lá em Efésios 3,17, Paulo fala: e assim habite Cristo ricamente em vossos corações pela fé, estando arraigados e alicerçados em amor. Isso é, a nossa vida, a nossa caminhada nesse mundo, ele fala que Cristo tem que habitar ricamente em nossos corações pela fé. E ele fala algo interessante, ele cita uma metáfora: assim habite ricamente em vossos corações pela fé, estando arraigados. Isso é, a gente sabe o que é arraigado. É uma árvore entrelaçada com raiz. De vez em quando, nesse época de vento, a gente vê na rua aí aquelas árvores seguintes que o vento toca, elas caem. Aí você olha lá, será que deu alguma coisa nessa árvore? Algum pingo comeu essa árvore? Você vai olhar lá, sabe que não tem raiz. Tem que ter raiz. E ele fala arraigadas e alicerçadas em amor. Um alicerce está falando sobre uma edificação de um prédio. Quando você edifica um prédio, você tem que fazer os fundamentos, você tem que fazer lá, perfurar os tubulão, você tem que fazer o exame do solo, você tem que fazer cavar. Isso é tão interessante isso sobre alicerce. Tempos atrás a gente estava fazendo um alicerce de uma construção e um tubulão tinha que ser no mínimo 5 metros de profundidade. E eles cavando o tubulão lá, eles encontraram uma camada, uma crosta de rocha lá, com 2 metros e pouco. Aí a pessoa que estava perfurando disse assim, o engenheiro: olha, não tem jeito de perfurar. Ele falou assim: perfura até 5 metros. Alicerçado. Um prédio bom, que tem uma edificação, ele tem que ter uma fundação, ele tem que ter um alicerce. Porque se ele não tiver um alicerce, é o seguinte: incidência de ventos, o arranjo do terreno, ele pode, o seguinte, se tombar. A gente sabe, tem experiência aí em questão de fundação de terreno, de prédio, de casa que cai, sem alicerce. E ele disse que nós devemos apegar com mais firmeza as verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviemos. E essa palavra desviemos é interessante isso. Ele dá a ideia de um barco em alto mar. Esse barco em alto mar, ele está sob influência de vento, de tempestade. Eu não sei se você já tiver experiência disso, de andar em algum barco seguinte, sob uma correnteza forte. O barco vai lá em cima e vai embaixo. Uma correnteza. Eu já passei por isso. Quando eu tinha mais ou menos 8 anos de idade, a gente morava numa cidade do interior, próximo de Edéia, e sempre a gente deslocava para uma cidade mais à esquerda, uma região chamada, uma cidade chamada Pontalina. Era um percurso da fazenda lá, 60 quilômetros. Eu tinha 8 anos e meu pai tinha um cavalo. E ele me colocou na garupa desse cavalo quando a gente foi atravessar o rio, lá, o rio dos bois, o rio, muita chuva. Ele ficou para passar na ponte, mas a água estava passando sobre a ponte. Ele tinha uma experiência muito grande em relação à correnteza, rio, cavalo, porque ele transportava gado dessa região do Paraná, levava até São José do Rio Preto, ele ficava 5, 6 meses levando gado. Ele era um vaqueiro, era um homem valente. E quando ele chega nessa ponte, ele vê a ponte cheia e ele começa a subir o rio. E muitas vezes a gente falava pouco com ele, porque meu pai era muito sistemático, a gente tinha até medo de conversar com ele. E eles começam a subir o rio cheio. E encontrou uma várzea e ele entrou com um cavalo. Eu tinha 8 anos e ele tocou o cavalo, era um cavalo preparado esse cavalo. Quando ele começou a entrar, passar a correnteza começou a tocar o cavalo. E o cavalo, eu lembro disso, eu era pequeno, tinha 8 anos, eu lembro dessa situação, a agonia que o cavalo tinha em ver
vencer a correnteza. E ele não vencia. A gente via tora de madeira descendo sobre o rio. E o milagre do Senhor, o cavalo consegue ultrapassar essa correnteza. E ele passa e sobe o barranco. E a gente desce do cavalo. Quando eu olhei sobre o cavalo, a barriga do cavalo, estava todo cortado de fora. Toda a vida eu tive isso na mente. Cortou o cavalo todo de fora. Você imagina sob pressão e sempre cortado. E a barriga do cavalo na espora. E quando ele chegou lá na cidade, minha mãe disse para ele, ele chamava Manuel, ele contou o caso para minha mãe. Minha mãe falou: Manuel, o dia que você fizer isso, você faz sozinho, não faz com essa criança. Minha mãe deu uma dura com ele. E é perigoso sob questão de desviar uma correnteza. Você lembra daquele filme Titanic? Eu acho interessante aquele filme Titanic. Quando você assiste aquele filme Titanic, a primeira coisa que você vê uma banda. Os irmãos assistiram. E essa banda, o sol, assim, parece uma manhã tranquila, o sol quente, e eles cantando, e as pessoas entrando dentro daquele navio. E aquela gente que eles estavam pensando assim, vai ser uma grande viagem, um transatlântico. E o engenheiro que construiu esse transatlântico, ele disse assim: nem Deus pode com esse transatlântico. Ele tem 2 cascos. Se caso ele bater no iceberg aí, o primeiro casco furar, eu tenho o segundo casco. Nem Deus pode com esse transatlântico. E você sabe o que aconteceu com aquele navio transatlântico? Milhares de pessoas morreram. E ele quer dizer exatamente isso, de desviar. Entende? Um barco, o seguinte, que não está no porto, um barco que não tem âncora. E ele vai dizer isso aqui, que a âncora da igreja, a âncora da nossa alma é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: não desviemos, se pois se tornou firme a palavra falada, versículo 2, por meio de anjos, e toda transgressão e desobediência recebeu o justo castigo. Ele está fazendo uma analogia aqui entre a lei e a graça. Aqueles hebreus, eles tinham confessado um dia a respeito do Senhor Jesus. Eles estavam seguindo o cristianismo. Eles foram pregados para eles a pessoa de Cristo, e eles se apegaram a Jesus, e passou um determinado momento, devido às perseguições, a gente viu, eles começaram a afastar. E o autor quer nos mostrar exatamente uma coisa interessante. Ele disse: se pois se tornou firme a palavra falada por meio dos anjos, porque sabemos que Deus deu a lei lá no Monte Sinai, os judeus, uma aliança Deus fez ali, a gente cantou a nova aliança, mas a aliança feita pela lei. E Deus, o seguinte, Ele deu a lei lá. Algo aconteceu interessante quando você lê o livro de Êxodo, quando Deus deu a lei ali, por meio dos anjos, Ele falou a Moisés ali, o povo, Deus circulou o monte ali, ninguém poderia entrar, pisar no monte, e Ele deu a lei sobre questão de tempestade, trovões, tempestade, com o objetivo exatamente o seguinte: de mostrar às pessoas que parte de aliança que Deus estava fazendo com o povo. E a lei, a gente vê que o que aconteceu sobre relação à lei. Aquilo que eles desobedeceram quando foram à lei, eles caminharam, Deus deu a lei no Monte Sinai, e eles caminharam ali o rumo à cidade de Canaã, a terra de Canaã que Deus tinha prometido. E a gente vê que a rebeldia do povo, a desobediência do povo em relação à liderança de Moisés, a gente vê aquele quadro ali de Coré, 250 pessoas, quando Coré voltou contra a liderança de Moisés, e Deus abriu o terreno, o trecho que eles se encontravam ali, e eles foram tragados. A gente viu também o seguinte,
sobre relação ao cativeiro, deles terem afastado de Deus, deles terem invocado outros deuses, deles terem envolvido com idolatria. A Bíblia fala, Jonas fala que aquele que se entrega à idolatria vã, vazia, abandona aquele que misericordioso. E Deus permitiu que os assírios levassem eles para o cativeiro, as 10 tribos. Depois a gente viu também a tribo de Judá, que foi levada pela Babilônia, e ali eles ficaram 70 anos ali no cativeiro. E Deus puniu o povo. Ele quer mostrar exatamente: olha, vocês estão afastando, vocês sabem o que aconteceu quando Deus deu a lei, o que Deus preveniu o povo, o que aconteceu. Ele disse isso: se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjo, toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo. E ele fala: como escaparemos nós se negligenciarmos a tão grande salvação? Isso é sério. Menosprezar a grande salvação que Deus nos deu, menosprezar a vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo. Essa grande salvação, quando a gente fala sobre esse termo de salvação, a primeira coisa que nós devemos voltar sobre salvação é voltar lá no livro de Gênesis capítulo 3. Aqui é verdade. Salvação significa libertação. Salvação significa cura. Salvação significa reconciliação. Salvação significa o homem encontrando o Deus Criador. Paulo disse: o homem pecou, ele afastou-se de Deus. A gente lê no capítulo 3 do livro de Gênesis: devido ao pecado, o pacto, a aliança que Deus fez com Adão, diz para ele: Adão, eu vou fazer um pacto com você, um pacto de óleo. Tem 2 árvores, a árvore da vida. Se você comer do fruto da árvore da vida, você terá a vida. Se você comer do fruto da árvore do conhecimento do mal, você morrerá. E ele diz o seguinte: foi seduzido, a mulher foi seduzida pela serpente e comeu o fruto, e ele comeu, ele fugiu de Deus, e Deus expulsou Adão e colocou no jardim uma espada flamejante para impedir que ele entrasse dentro do jardim e comesse do fruto da árvore da vida, e tivesse a natureza eternamente pecaminosa. Salvação é algo interessante. Salvação, Paulo diz lá em Romanos 5,12: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, e todos pecaram. Davi, no Salmo 51,5, ele fala: iniquidade concebeu a minha mãe, eu fui gerado em pecado. Por isso que ele inicia o Salmo 51 dizendo assim: compadece de mim, ó Deus, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga minhas transgressões, pequei contra ti somente, e fiz o mal diante dos seus olhos. Ele confessa o seu pecado, e ele vê algo interessante. Ele diz: purifica-me com sopro, lava-me, e eu ficarei mais limpo do que a neve. Depois ele diz, lá no Salmo 51,10: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim o espírito velho. Guarda aquele salmo, o salmo de arrependimento. Sabe o que ele diz? Senhor, eu quero uma mudança, eu quero um coração novo, eu quero uma mente nova, eu quero um sentimento novo, eu quero um coração. Por isso que Ezequiel 36, dar-nos-ei um coração novo, tirarei de vós esse coração de pedra, e dar-nos-ei um coração de carne, e colocarei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andei dentro do meu estatuto. Salvação
Quando você olha o sermão de Pedro no dia de Pentecostes, ele começa a pregar sobre a promessa que estava ocorrendo, o profeta Joel, que Deus ia derramar o Espírito sobre toda a carne, o dia da vinda do Espírito Santo, a inauguração da igreja, o dia de Pentecostes. Ele fala algo interessante: se salvar-nos dessa geração perversa. E ele pregando, falando sobre a morte de Cristo, sobre a ressurreição de Cristo, eles aproximaram de Pedro e disse: que faremos, varões e irmãos? E Pedro disse: arrependemos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. Para a pessoa arrepender, receber essa salvação, ela tem que arrepender, ela tem que converter, e a conversão é relacionada a dois elementos: arrependimento e fé. Eu gosto daquela citação de Paulo em Atos 16:31, quando Paulo estava preso lá em Filipos, juntamente com Silas, e algo que ocorreu naquele terremoto, e aquele carcereiro que tinha um espírito suicida, quando ele viu que as paredes da prisão tinham caído no chão, e ele leva a mão na espada para suicidar, e Paulo diz para ele: não faça isso, porque se um soldado romano perdesse um preso, ele pagaria com a sua própria vida. E quando ele ia suicidar, Paulo diz para ele: não faça isso. Aí ele faz uma grande pergunta: o que devo fazer para ser salvo? E Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. A grande salvação, a salvação que custou o Filho, derramamento de sangue. Por isso que o livro de Hebreus fala lá em Hebreus 9:22, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Tem uma palavra interessante que os evangelhos citam. Mateus cita essa parábola. Lucas, lá no Evangelho de Lucas, cita uma parábola, e Lucas cita algo interessante nessa parábola, que fala sobre as festas do rei que celebrou as bodas de Jesus. Ele chamou várias pessoas, e ele foi confirmar o dia das bodas, e tem 3 classes lá que ele fala sobre isso. E ele mandou o seu servo confirmar, e seu servo já tinha sido chamado, e seu servo disse assim: olha, eu não posso ir porque eu comprei um terreno, eu tenho que checar o terreno. E a resposta deslavada: ninguém compra um terreno se antes de Deus conhecer o terreno. Vai comprar um terreno, não sabe se o terreno tem água, ou se tem pedra, ou se é de primeira classe. Ninguém faz isso. Desculpa deslavar. Eu comprei um terreno, eu tenho que olhar o terreno. Depois a gente vê sobre outro quadro, aqueles que foi consultado, chamado, ele disse: olha, eu não posso ir porque eu comprei 5 juntas de boi, 10 bois, eu tenho que testar esses bois. Mentira! Como é que você compra boi? É o seguinte: você vai olhar se o boi é velho, se é novo, se ele tem frieira ou não. Ninguém faz isso. Primeiro você tem que ver ele. Você não vai comprando boi. Pode ser um boi que é o seguinte, que não sabe nem puxar o carro. Depois disse sobre outra pessoa: olha, eu não posso ir porque eu casei e vou para a lua de mel. Tem algo interessante quando Lucas cita, diz que todos aqueles que foram convidados jamais provará a vencer. É uma palavra terrível. Chamados. E a Bíblia diz que Paulo fala na carta de Efésios que nós devemos ser dignos de ser chamados por Deus, andar de maneira digna. Ele fala com toda humildade e mansidão, procurando a paz, o vínculo da paz. Ser chamado. Jesus fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Deus chama a todos. Paulo diz lá
lá em Atenas, pregando para os filósofos, Deus não levou o tempo de ignorância dos homens, conclama em toda parte que se arrepende. Olha o que ele disse: como escaparemos nós se negligenciarmos a tão grande salvação, o qual tem sido anunciado inicialmente pelo Senhor? O Senhor, no ministério dele, Jesus chamou. Quando você lê o Evangelho de Marcos, Jesus iniciando o ministério dele, ele fala: o tempo está cumprido, arrependei-vos e creio no Evangelho. E depois nos foi confirmado pelos que ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais e prodígios, vários milagres, por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Quando a gente olha sobre o ministério dos apóstolos, aqueles que ouviram, a pessoa do Senhor Jesus Cristo fez muitos sinais. Quando a gente lê o Evangelho de João, lá no capítulo 20, ele diz algo interessante. Diz assim: e fez Jesus muitos outros sinais que não estão registrados nesse livro, e esses sinais foram feitos para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para que cremos em há de vida no seu nome. Foram muitos sinais, muitos milagres, e essa salvação, quando Jesus veio a esse mundo, ele fez várias, ele curou cego, ele curou leprosos, ele fez muitas maravilhas. O profeta Isaías, ele tinha falado sobre isso, sobre a vinda do Messias, sobre o que o Messias ia fazer, a cura dele, dando visão ao cego, curando paralítico, entende? Curando leproso. E essa salvação, ela veio acompanhada por muitos milagres, prodígios, para pessoas compreenderem que de fato ele era o Filho de Deus, era o homem de Deus. Irmãos, vamos aplicar isso aqui. Como é que nós podemos negligenciar a grande salvação? É sério isso. Como é que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela pode ser negligente, ela pode desprezar, ela pode desconsiderar, ela pode não dar valor a essa grande salvação que Jesus Cristo nos deu? É sério isso, irmão. Muitas vezes a gente brinca de crente, muitas vezes a gente senta no banco e fica esperando o bonde passar para ir para o céu. Isso é sério. Uma grande salvação que Jesus veio ao mundo, a grande salvação que ele foi trespassado na cruz. Deus fala que, Isaías fala que Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, pelas suas pisaduras fomos sarados, mas nós podemos negligenciar essa grande salvação. Primeiro, quando nós não procuramos conhecer a Deus. É sério. Tem uma citação na carta de Pedro, segunda carta de Pedro, no capítulo 3, quando termina a carta, capítulo 3, versículo 18, ele fala assim: crescei na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós devemos crescer. E quando nós iniciamos, nós aceitamos a pessoa de Cristo, nós muitas vezes portamos como uma criança. A gente vai para caminhar, e uma criança, ela tem que exercitar, ela tem que alimentar. Uma criança saudável, ela tem que ter uma dieta, uma boa comida, ela tem que receber luz, ela tem que exercitar, ela não pode comer qualquer coisa, ela não pode colocar qualquer coisa na boca. Você já viu uma marca de uma criança? A primeira coisa, a criança coloca tudo na boca. É terrível isso. Você vai ver uma criança, a primeira coisa que ele faz é colocar a mão na boca. Eles colocam qualquer porcaria na boca. Primeiro, conhecer a Deus. Ter um desejo de conhecer a Deus. Ter um conhecimento íntimo com Deus, um conhecimento experimental de Deus.
Você pode ler a Bíblia um dia inteiro, mas se você não tiver iluminação do Espírito Santo, se eu tiver a iluminação do Espírito Santo, em 5 minutos ele pode falar para você mais do que um ano todo. Conhecer a Deus. Outra coisa, que nós podemos negligenciar a grande salvação. Sabe quando? Quando nós não oramos. É sério. A gente, esse ativismo, esse corre-corre que vem da igreja, mas a gente não tem tempo para orar. Vamos ser sinceros, irmãos, nós oramos muito pouco. No seguinte, o crente que não ora não tem poder. E oração, irmãos, modifica a situação. A Bíblia fala que se nós devemos ser perseverante na oração, orar sem cessar, orar e nunca esmorecer. Se nós deixarmos de orar, estamos negligenciando a grande salvação. Eu gosto de citação. Eu estava lendo hoje, essa manhã, no livro de Samuel. Samuel disse: olha, se eu não orar por vós, eu estou pecando. Irmãos, se nós não orarmos pela igreja, pelos irmãos, nós estaremos pecando. A falta de oração nos leva a pecar. É sério, irmão. Reunião de oração. Muitas vezes você vê o líder lá participando de luta e os irmãos não oram, eles estão tendo de oração. E a gente tem que pedir a Deus para Deus derramar um espírito de oração sobre nós. Quando a gente ora sobre a situação aí do mundo, a gente está estudando o Sermão da Montanha. Como é que você vai ser salvo em Deus se você não tem conhecimento de Deus? A sua função você não vai aplicar, você vai abafar, você vai amarelar. Outra coisa, e nós podemos estar negligenciando a grande salvação se nós deixarmos de falar da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos sendo negligentes à grande salvação. Deixar de falar de Cristo é ser negligente. Por isso que Paulo fala: eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e a justiça de Deus se revela no Evangelho, como está escrito: o justo viverá pela fé. Irmãos, se nós não estivermos prontos, como Paulo diz, quando ele escreve a carta aos Romanos, ele fala: eu estou pronto. Será que nós estamos prontos de falar da pessoa do Senhor Jesus Cristo? Outra coisa, é sério, que nós podemos estar negligenciando a grande salvação quando nós deixamos de congregar com os irmãos, que é o livro do povo de Deus. Se nós deixarmos de congregar, ele fala isso porque esses irmãos estavam deixando, quando você lê o capítulo 10, eles estavam deixando de congregar, afastando de Deus. É sério. Podemos estar sendo negligentes. Negligente em relação, sabe o que é o conhecimento de Deus? Como o profeta Oséias disse, 4:6, meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Jesus fala: errais porque não conheceis a Escritura e o poder de Deus. Daniel diz que o povo que conhece a Deus é um povo forte e ativo. Deixar de conhecer a Deus, deixar de orar, deixar de congregar, deixar de falar de Jesus Cristo, estamos negligenciando a grande salvação. Que Deus nos dê um espírito de temor, e jamais nós, como filhos de Deus, como pessoas que receberam o Espírito Santo, Paulo fala que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. E Deus tem misericórdia de nós. Irmãos, não podemos ser crentes. Ele vai falar isso no capítulo 5. Crente tem que crescer. Crente não pode viver só de mamadeira, tomando
como é importante estudar a Bíblia, olhar as doutrinas, analisar as doutrinas. E outra coisa, nós podemos ficar diligentes quando a gente está alheio em relação ao nome do céu. Pai, muitas vezes ouvimos, muitas vezes achando que, igual falaram para Jesus Cristo, tudo esse discurso. E Jesus Cristo disse: olha, vocês querem também se afastar? Que resposta grandiosa do Pedro, Pai. Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras da vida. Pai, um lugar melhor do que a igreja do Senhor, onde a gente reúne os grupos de irmãos, amigos, essas pessoas que têm um destino, a eternidade. Oh Deus, que o Senhor possa nos dar a sua graça, a sua misericórdia, porque muitas vezes tem sido negligente em relação ao Senhor, muitas vezes envolvemos com o trabalho, não tem tempo de ler a Bíblia, passa o dia, não lemos a Escritura. Ó Pai, tenha misericórdia de nós, nos faz crentes verdadeiros, Pai, que seja digno da vocação que o Senhor nos chamou e nos deu essa grande salvação. Perdoe, Pai, nos aviva, desperte em nós o desejo de conhecer o Senhor, ter tempo no Senhor, priorizar o Senhor. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estou terminando.